Então, conta a história que existia um mestre que ele tinha dois discípulos extremamente aplicados. E aí ele resolveu que ele ia premiá-los por essa dedicação que eles tinham, por esse empenho que eles tinham. E ele falou: olha, vocês estão tão aplicados, estão estudando tanto, estão sendo tão assim fabulosos, que eu vou dar um prêmio para vocês. Eu resolvi levar vocês lá na casa do sábio, para vocês conhecerem o sábio. Os meninos ficaram em polvorosa, né? Então amanhã eu vou levar vocês para a casa do sábio. E eles foram embora para casa, todos empolgados. E adivinha, nem dormiram aquela noite, né? Que excitação, né? Conhecer um sábio de verdade. Existia um sábio nessa aldeia, né? E eles ficam a noite toda acordados e ansiosos com esse encontro e tal. E chegou no outro dia cedo, eles passaram lá na casa do mestre e foram junto com o mestre para o caminho que levava para a casa do sábio. Mas na estrada existiam pessoas que estavam caminhando para o centro. Existem alguns mercados onde as pessoas vendem as coisas, vendem animais, esse tipo de coisa. E estava todo mundo caminhando para o centro e estavam os três também no mesmo caminho. Eles tinham que passar pelo centro para chegar lá na casa do sábio. E existia um moço que estava levando um rebanho. E um rebanho, porque isso não um rebanho necessariamente de gado, mas um monte de animal para ser vendido nessa feira. E ele tinha um porco que estava machucado, com a pata machucada. E aquele porco ficava empacando a passagem, né? Era uma trilha meio estreita e ele ficava empacando, e o moço tinha muita pressa de chegar lá no mercado para vender logo as coisas dele, e ele batia no porco e o porco ia mancando, ia cada hora mancando mais. E aí aparece um senhor, um senhorzinho, né, um ancião, e ele se aproxima do jovem e fala: eu posso segurar esse porco? Aí o jovem olha para ele e fala: o senhor quer segurar o porco? Tá bom, pode, vai, carrega, o problema é teu, né? E o senhorzinho, que já era bem velho, põe o porco nas costas e continuou a caminhada. E o moço olhava de vez em quando, tirava um sarro, dava uma curtida, sabe assim, tipo: ai, que idiota esse homem, né? Que é isso? Ele tá achando que o porco tá aí, o porco tem algum sinal de gratidão. Gratidão não é nenhuma característica de animal, né? Então o porco não tá nem aí, eu muito menos, porque para mim ele não tá fazendo favor nenhum. E assim eles foram embora. Aí eles pararam, as pessoas pararam lá no centro e eles continuaram a caminhada. E os dois meninos que tinham assistido a tudo aquilo olharam para o mestre e falaram: mestre, por que aquele senhor carregou o porco? E o mestre parou um pouco, pensou e falou assim: olha, ele carregou o porco, não foi nem pelo porco, nem pelo menino, foi por ele mesmo. Porque, na verdade, ele ficaria sempre pensando, né, que ele poderia ter ajudado. Ele não ia se sentir bem com aquela situação de ver um ser vivo sendo maltratado, estando machucado. Então ele ia se ofender e aquilo lá ia ficar martelando a cabeça dele, e ele pensando: poxa, poderia ter ajudado o porco e tal. Então por isso que ele fez isso. Os meninos gostaram da resposta e seguiram o caminho. Chegaram na casa do mestre. Adivinha quem era o mestre? O senhor que carregou o porco, é natural, né? E eles passaram o dia todo junto com o mestre, aprenderam coisas que eles jamais tinham pensado na vida deles, se vislumbraram com toda aquela sabedoria, reafirmaram assim a intenção deles de um dia chegarem a conhecer todas aquelas coisas maravilhosas que aquele homem estava apresentando. E assim eles passaram o dia maravilhados.
Quando chegou o final da tarde, eles tinham uma longa caminhada para voltar, né, para casa. O sábio olhou para eles e falou: vocês têm mais alguma dúvida? Vocês gostariam de mais alguma coisa? E aí um olhou para o outro, e aí, pergunta ou não pergunta, né? Pergunta ou não pergunta, porque eles estavam ainda, poxa, estava na frente de quem segurou o porco, né? Falaram: a gente tem uma dúvida sim. Sabe o que acontece, sábio? De manhã, na hora que a gente estava vindo, né? Que estava ali naquela trilhazinha, o senhor pegou aquele porco, pôs nas costas e foi caminhando com aquele porco fedido, pesado, tudo, né? E a gente ficou pensando assim, por que foi que ele pegou aquele porco, né? O que foi? O que levou ele a pegar aquele porco nas costas? Foi o porco? Foi dó do porco? Foi dó das pessoas que não conseguiam caminhar? O senhor ficou com dó do moço que precisava logo ir lá para o mercado vender as coisas dele? Por que o senhor segurou o porco, né? Foi pelo senhor mesmo, né? Foi para que o senhor estivesse com a consciência tranquila? O sábio olhou e falou assim: o quê? Que porco? Aí eles falaram: não, hoje de manhã, o senhor está lembrado? Que o senhor pegou, estava na estrada, o senhor pegou porco, pôs nas costas. Hoje de manhã, porco? Ih, gente, não estou lembrando disso não. Não estou lembrando disso não. Me desculpa, viu? Eu acho que eu estou com a memória meio fraca. Me desculpa, eu gostaria muito de dar uma resposta para vocês, mas eu não tenho essa resposta não. Não lembro de porco nenhum, não lembro disso que vocês estão falando, me perdoa. E se despediram e os meninos foram embora acabrunhados, né? Como assim? Como assim? E viraram pro mestre que estava caminhando junto, né? E os dois em silêncio, e o mestre tem um acesso de riso. Aí um olha para o outro e fala: meu Deus do céu, que loucura que é essa, né? Um carrega o porco e não lembra, e o outro tá aqui, estamos aqui caminhando e tem um acesso de riso do nada, né? Eu acho que tá todo mundo pirado aí, né? Não é possível um negócio desse. Aí eles falaram: mas mestre, por que você tá dando risada, né? Do que você tá rindo, né? E o mestre falou assim: ai gente, porque quando vocês me perguntaram por que é que aquele senhor tinha carregado aquele porco, eu dei uma resposta por mim, certo? Por mim que sou um filósofo. E eu respondi que era pela minha própria consciência, que eu ia ficar o tempo todo pensando no porco, que aquilo ia me incomodar, tal. Mas ele, como ele é um sábio, ele faz isso tão naturalmente, ele tem tanto amor por todas as criaturas da natureza, ele tem tanto amor que ele nem percebeu, ele nem percebe o que ele faz. É como respirar, você não percebe que você está respirando. E para ele, dedicar esse amor é tão normal para ele que ele não grava na cabeça dele o que ele fez pelo próximo. Então, gente, eu acho essa história assim muito linda. Eu sou apaixonada por ela e para mim ela é assim objeto de reflexão muitas vezes na minha vida. E a gente não está nem caminhando, nem iniciando o caminho para a filosofia, né? Mas quiçá um dia a gente tenha um pouquinho de sabedoria para enxergar, né, em todos os seres vivos, essa migalha, essa fagulha sagrada que a gente tem, né? E amar todos os seres vivos, e amar todas as coisas, e amar todas as pessoas, né? Amar quem é igual, amar quem não é igual. Amar aquela pessoa que a gente aprendeu, aquela pessoa, aquela raça, aquela religião. Essas pessoas que são tão marcadas, né,
na nossa sociedade. Então fica aí a minha mensagem de amor, que a gente consiga nessa caminhada, pelo menos dar alguns pequenos passos nessa estrada e conseguir atingir esse amor tão lindo, tão verdadeiro, de reconhecer no próximo a presença divina. Então, beijo para vocês e fiquem com Deus e bastante saúde, bastante paz e que a gente vença esse desafio que está aí. Mas a gente vai vencer. E a gente logo, logo tá junto, hein? Um beijo!